Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Graça e paz aos amados e queridos. Muito contente de poder congregar com todos, com os amados, de estar aqui, reunidos na presença do Senhor, para adorar o Senhor, para buscar a presença do Senhor. É muito bom, irmãos. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus nessa noite. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Vamos meditar nessa noite na palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 1 a seguir. Grandioso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5 e versículo 1 a seguir. Ainda tem alguns irmãos procurando. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Glória a Deus. Se fosse haver um tema para essa mensagem, esse tema seria: um passo além de crer. Um passo além de crer em Jesus. O irmão Wellington falou aqui no começo sobre a palavra de Deus. Não basta apenas ler, não basta apenas ouvir, mas praticar. É além de ouvir, é além de ler, é praticar a palavra do Senhor. Irmãos, a gente medita na palavra de Deus, e quando a gente medita nos evangelhos, irmãos, a gente vê o quanto a gente está longe, o quanto nós estamos longe de se parecer com Jesus. A maneira como Jesus tratava com cada pessoa, irmãos.
A maneira como ele respondia, a maneira como ele reagia, a maneira como ele ensinava, a maneira como ele tratava com cada pessoa, irmãos. Como Jesus teve paciência com aqueles 12 discípulos durante os 3 anos que ficou com eles. Como Jesus sabia a característica de cada um deles, e Jesus procurava trabalhar, procurava ensinar. As coisas que aconteciam, tudo tinha uma razão e um sentido, irmãos. E nós, muitas vezes, no trato com as pessoas, eu não digo nem com os irmãos, mas no trato com qualquer pessoa, a gente peca, a gente erra, a gente vai além, a gente fala muito, a gente ofende, a gente não perdoa. O quanto a gente está longe de se parecer com Jesus, irmãos. É por isso que a nossa vida cristã, irmãos, tem que estar baseada nisso, em se parecer com Jesus. Se nós buscamos, se nós vivemos para alcançar menos do que isso, nós vamos ficar frustrados, nós vamos nos decepcionar, nós vamos confiar em nós mesmos, nós vamos nos tornar religiosos e apenas membros de qualquer igreja. O ideal tem que ser muito alto, irmãos. O ideal para se chegar à estatura de Cristo tem que ser alto, é alto esse ideal. E nós não podemos deixar que esse ideal, que esse objetivo, venha dizer, vamos viver de qualquer maneira então, porque quem que vai se parecer com Jesus? Quem que vai se parecer com Jesus? Mas é esse o nosso objetivo, irmãos. Tem que ser esse o nosso objetivo, senão está errado. Um passo além de crer em Jesus. Irmãos, Jesus, ele estava na beira da praia do lago de Genezaré. E a multidão começou a se apertar e se esforçar para ouvir a palavra de Deus, irmãos. Jesus não era somente um milagreiro. Jesus não era somente alguém que fazia milagres. Jesus tinha ensino. Jesus tratava com os problemas das pessoas. Jesus tratava com os assuntos que as pessoas estavam ansiosas por saber. Ele tinha autoridade para ensinar, e isso atraía as multidões, irmãos. As multidões estavam apertando, estavam se esforçando para ouvir a palavra de Deus. Eles valorizavam, não somente um Jesus que fazia milagres e operava sinais, mas aquele que ensinava também, irmãos. Irmãos, depois que nós aceitamos a fé, nós não podemos ficar correndo atrás de milagreiro, irmãos. Nós não podemos ficar correndo atrás de milagreiro. Nós temos que ouvir a palavra de Deus para que nós venhamos ser o canal do milagre. Eu e você sermos canal do milagre, irmãos. E não ficar correndo atrás de milagreiro. Ficar correndo atrás de pessoa que tem o poder e faz e acontece. Não, irmãos. Eu não sou contra, não, irmãos. Pelo amor de Jesus. Mas se a gente aprender a ouvir a palavra de Deus, irmãos, daqui a pouco os milagres vão estar acontecendo através de nós, pela misericórdia do Senhor. A multidão estava ali, se oprimindo, se apertando para ouvir Jesus falar, irmãos. Para ouvir Jesus ensinar. Mas é interessante que Jesus não se deixava levar pela multidão. Infelizmente, muitos líderes se deixam levar pelas multidões. O que é uma igreja de sucesso? Uma igreja que está cheia. Esse sim é um sucesso. Mas Jesus não se deixava levar por isso, irmãos. Por tanta gente, e dizer quanta gente está vindo para ouvir a palavra. Irmão, Jesus sabia as pessoas que iam receber e que não iam receber, mas ele ensinava a todo mundo. Só que tinha alguém aqui que precisava ser tratado. No meio de uma multidão, alguém precisava ser tratado. Eu e você não somos multidão.
Eu e você somos pessoas que Deus quer tratar conosco. Deus sabe aquilo que nós precisamos ouvir, Deus sabe como trabalhar nas nossas vidas, e Ele vai fazer, na medida em que nós demos lugar para o Espírito Santo, Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Nós não somos mais um na multidão não, irmãos. Você olha na multidão, você vê alguém conhecido? Você não vê ninguém. Você olha na multidão assim, ó, você não vê. Fulano, ciclano, beltrano, pode estar tudo escondido lá, você não vê. Mas Deus vê. Porque para Deus não tem multidão. Para Deus tem o Ricardo, o Axel, a Vitória, o Clóvis. Para Deus tem uma pessoa e uma palavra direcionada para cada pessoa, irmãos. Aleluia. Mas a multidão estava lá para ouvir a palavra de Deus, ali naquela praia. E Jesus viu que 2 barcos estavam ali. As pessoas já tinham pescado, ou tentado pescar, não pegaram nada, e já estavam lavando as redes, já tinha terminado o seu serviço, o seu trabalho. E aí Jesus viu aqueles 2 barcos, e ele entrou num dos barcos, que era o de Pedro, e pediu que afastasse o barco da praia, e se assentou e começou a ensinar as multidões. 2 barquinhos, já tinha feito o que era para ter feito, já utilizou os barcos, agora estava ali, parado. Jesus é maravilhoso, irmãos, porque para aqueles pescadores eram 2 barcos parados, mas para Jesus era algo que precisava ser utilizado, irmãos. No reino de Deus nada fica sem utilizar, irmãos, porque Jesus aproveita cada pessoa, aproveita cada talento, Jesus aproveita cada aquilo que a gente tem. Jesus não vai aproveitar aquilo que a gente não tem, Ele vai usar aquilo que nós temos. Mas nós somos seres humanos incapazes, limitados. Mas Deus abençoou o ser humano com inteligência, com talentos naturais, irmãos. E naquilo que Ele vai usar, naquilo que Ele precisa, é o plano dEle usar como propósito para o seu reino, pode ter certeza que Ele vai capacitar. Mas é preciso que nós apresentemos aqui, como o pastor ministrou aqui dos 5 pães e 2 peixes. Precisava, era pouco. Um jovem tinha 5 pães e 2 peixes, mas era aquilo que Jesus precisava para fazer o milagre. O Senhor só precisa de um coração inclinado para Ele, que ama a sua palavra, irmãos. Ele só precisa disso. Com todas as nossas falhas, nossos defeitos, nossos pecados, Ele só precisa de um coração que se direciona para Ele, que se inclina para Ele e que busca Ele, irmãos, para que Ele possa fazer a transformação e operar o milagre. Por isso que nesse momento, irmãos, é preciso que a gente tenha o nosso coração voltado, para a gente se apertar, para a gente fazer um esforço para ouvir a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, o culto é maravilhoso, os louvores, a oração, testemunhos. Mas esse é o principal momento, irmãos, é o momento da palavra. Porque é aqui que Deus fala, irmãos. É aqui que Deus fala conosco, é aqui que Deus trata conosco. Como já foi dito aqui, é a palavra de Deus que conduz à vida eterna. A palavra de Deus que limpa. A palavra de Deus que trata com as nossas falhas, os nossos defeitos. É ela que nos anima. Ela que nos fortalece, irmãos. Esse é o melhor momento, então nós precisamos nos esforçar. Porque às vezes é o maligno. Às vezes, por que às vezes, irmãos? Porque nem tudo é o diabo, não. A gente não pode espiritualizar a coisa se não tem, as pessoas não estão prestando atenção na palavra. É o diabo. É fácil pôr a culpa no diabo. Difícil é prestar atenção na palavra de Deus. É muito fácil, é o diabo. Vamos repreender, vamos expulsar. Se você não prestar atenção, irmão, você pode expulsar o inferno inteiro. Nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que nos esforçar para ouvir. A multidão estava lá, ó, se esforçando, se apertando para rachar um lugar só para ouvir Jesus falar, irmãos. Esse é o momento de nós nos esforçarmos, irmãos.
Eu sei que a mente fica borbulhando. O que eu vou fazer depois do culto? Os problemas que eu tenho que enfrentar essa semana, as decisões que eu tenho que tomar na minha vida, uma posição. Mas se esforça para ouvir a palavra de Deus, irmãos. A luz vai brilhar nos teus caminhos. Se esforça para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Jesus entrou no barco de Simão e começou a ensinar as multidões. Não sei quanto tempo Jesus levou e nem o que ele ensinou, porque a Escritura não nos diz. Mas depois ele direcionou uma palavra para Simão. Simão, faze-te ao largo. Ou seja, vai lá para o alto, onde o lago é mais fundo. Vai lá no fundo e lança as redes para pescar. Irmãos, eu imagino a cabeça de Pedro nesse momento. Não sabia se respeitava Jesus, porque ele estava falando, ou se ele confiava na sua habilidade de pescador. As pessoas, irmãos, às vezes confiam na sua própria habilidade. Quando Jesus fala: ah, mas o que Jesus entende de criação de filho? Jesus não teve filho. O que Jesus entende de casamento? Jesus não casou. E começa a confiar na própria habilidade. As pessoas, irmãos, acabam não acreditando que Jesus possa ir lá e tratar do seu problema, porque elas não colocam o problema. Quando Jesus manda: faz isso, abençoado, faz isso, abençoada, aí a gente quer: não, mas desse jeito não vai dar certo. E começa a pôr a nossa habilidade, né, de tratar. Não, mas eu sei do assunto. Não, mas não é bem por aí. Não é isso que Jesus quis dizer para mim. Não é bem por aí. Assim não. Eu creio que Pedro deve ter dado uma relutada ali. Pelo menos uma leve relutada com aquilo que Jesus estava falando para ele. Porque pela resposta de Pedro, ele demonstra isso. Ele diz assim, ó: respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, ele já colocou o porém dele aqui, irmãos. Mestre, nós trabalhamos a noite toda. Somos pescadores. Pedro estava querendo dizer para Jesus, né? Somos pescadores experientes, mestre. Nós temos uma empresa aqui. Eu, André, meu irmão, Tiago e João, nós somos sócios. É uma empresa até lucrativa, nós ganhamos até bem. Temos bastante sucesso, mas hoje não deu. Irmãos, a questão não está em nós colocarmos o porém, irmãos. Porque nós somos seres humanos teimosos e nós sempre colocamos porém. O problema não está no colocar o porém. A gente pode colocar os porém diante de Jesus, ele vai entender. Porque Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, mestre, nós não pegamos nada. Mas, porque o Senhor está mandando, sob a tua palavra nós vamos lançar a rede, mestre. A questão não está no porém que a gente coloca, mas na obediência que nós damos à palavra de Deus. A ordem de Jesus, aquilo que ele está falando. Quando o pai tinha 2 filhos e ele disse: vai lá na minha vinha trabalhar. O primeiro filho disse: ah, eu vou. E acabou não indo. O outro disse: eu não vou não, pai. Mas depois ele acabou e foi. Ele foi obediente. No primeiro momento ele disse não, mas depois ele foi. A questão não está nos porém que a gente coloca, irmãos, mas na obediência à palavra de Deus. Jesus já sabe que nós vamos colocar um porém naquilo que ele está falando para nós. Jesus já sabe que nós vamos falar: mas Senhor, pode falar o mais que você quiser, mas obedece e lança a rede. Pode falar o que você quiser, mas obedece e lança a rede. Jesus sabia que Pedro era assim, mas precisava tratar com ele. Precisava ser tratado com Pedro. E Pedro foi. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Imagina, irmãos, por uma coisa que ele estava pelejando.
já pelejou a noite inteira, era o trabalho dele, não tinha pego nada. De repente, uma jogada de rede só, apanha, acho que mais peixe do que ele tinha trabalhado na semana, ao ponto das redes quase se romper. Chamar os companheiros, vem ajudar a gente aí, senão o barco vai afundar aqui, meu. Vem ajudar aqui. Porque foi muito peixe. Irmãos, é assim que Jesus faz, irmãos. A gente peleja com casamento, a gente peleja com criação de filho, a gente peleja na vida cristã, a gente peleja na obra, e a gente vai, a gente tenta, e a gente não consegue, a gente frustra, a gente vai. Aí de repente a gente experimenta obedecer a Jesus que Ele está falando. Ele fala, rapaz, mas como é que aconteceu um milagre desse jeito? Eu tentei tanto na minha vida. Irmãos, as pessoas estão tentando. Elas só tentam e não conseguem. Existe um vazio dentro do ser humano, ele não sabe disso, ele vai tentando. Ele quer preencher com a profissão, ele quer preencher com família, ele quer preencher com vício, com prazer, com liberdade, que é libertinagem na verdade. Ele vai tentando, irmãos. Mas se ele obedecer à voz de Jesus, ele vai ter um preenchimento tão grande que ele falava, olha, eu tentei tudo na minha vida para ser feliz, não consegui. Foi só receber Jesus como Salvador, seguir o Senhor Jesus, a paz está no meu coração, a alegria no meu coração. Olha, eu tenho sentido na vida realmente agora. Porque obedeceu à voz de Jesus, irmãos. Irmãos, ninguém perde nada por obedecer à voz de Jesus. Ninguém perde, irmãos, só ganha. É impressionante isso. Mas às vezes a gente teima, né? Às vezes a gente é teimoso. Vendo isto, Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Que maravilha, irmãos, que confissão. Irmãos, as pessoas, elas não têm dificuldade de dizer que Deus é santo. Elas não têm dificuldade de dizer que Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é rei, Deus é perfeito no seu agir pleno, em Deus não há pecado, não há falha. Elas não têm dificuldade disso. Elas têm dificuldade de dizer, Senhor, eu sou um pecador. Não no sentido, ela até aceita as suas falhas, mas essa confissão aqui era diante de Jesus. As pessoas têm dificuldade disso, de reconhecer que são pecadoras diante de Jesus, de enxergar para a sua miséria, de dizer, olha, eu não sou digno de estar na presença do Senhor, por aquilo que Ele fez, pelo milagre que Ele realizou, pela lição que estava ensinando a Pedro. Ele disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu sou miserável, eu não mereço estar aqui diante do Senhor. Jesus diante de uma multidão, ia para todo lado, e Ele dizendo que não era digno, irmãos. Irmão, se a pessoa não reconhecer que é um miserável pecador diante de Jesus, ela não vai poder reconhecer Ele como Salvador e Senhor da sua vida. É preciso que reconheça a miséria, o seu estado de perdição. Não dá, irmãos, não dá para receber Jesus como Salvador. Só quem está perdido. Quem que precisa de Salvador? Quem está com o pé no abismo, quem está lá em perigo. Mas Jesus não é só Salvador, irmãos, Ele também é Senhor. Ao mesmo tempo que se reconhece a miséria e reconhece Jesus como Salvador, é preciso que nós também abandonemos o nosso eu e deixe Ele ser o Senhor da nossa vida. Irmãos, nós nunca podemos perder isso na caminhada cristã. Jesus é Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que nós oramos, vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino. O reino começa onde? O reino começa aqui, no nosso coração, com Jesus sendo o Rei e Senhor da nossa vida. Não queira tomar as rédeas da tua vida. Não queira tomar as rédeas da tua vida, porque nem isso a gente presta para fazer.
A gente não presta para tomar a direção da nossa vida e querer acertar. A gente não consegue. E todos ficaram admirados com aquele milagre. A admiração veio sobre eles, irmãos. Mas nós não podemos deixar que os milagres, irmãos, tirem a nossa atenção do que é realmente que Jesus quer fazer. O prazer de Jesus é nos abençoar de uma forma geral. E isso inclui os milagres na nossa vida, irmãos. Mas não é para a gente ficar preso ao milagre. Tem algo mais do que o milagre, irmãos. Tem algo que o Senhor requer de nós. Se apoderou não só de Pedro, aquela admiração. Eles ficou extasiado, o que aconteceu aqui, gente? Um milagre de tão grande proporção que foi aquele da pesca. Eles puderam experimentar isso na vida deles. Se apoderou também de Pedro, de Tiago, de João e de André. Irmãos, mas por que o tema da mensagem então é um passo além de crer em Jesus? Irmãos, Pedro já tinha acreditado em Jesus. Se você ler lá no começo do Evangelho de João, você vai ver que tinha 2 discípulos que seguiam João Batista. Alguém sabe quem são? Alguém sabe quem são? Quem? André se acertou. O outro, a Bíblia não fala, mas subentende que seja João. João e André já seguiam João Batista. E aí João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os 2 discípulos olham para o outro e falaram, então é ele que a gente tem que seguir, né? Aí foram e seguiram Jesus. E André, irmãos, já foi lá e falou para Pedro, vamos lá que nós achou o Messias. E Pedro foi até Jesus. E aí Jesus disse, Pedro, filho de Jonas, você vai ser chamado, aliás, Simão, né, filho de Jonas, você vai ser chamado de Cefas, que significa Pedro, pedra, a mesma coisa. Ele já tinha acreditado em Jesus, irmãos. Irmãos, Jesus era tão maravilhoso, porque no começo do ministério dele, irmãos, nem todas as pessoas seguiram ele. Acreditavam que ele era o Messias, acreditavam que ele foi enviado por Deus, os sinais comprovavam isso, mas eles não seguiam Jesus. Se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo vai falar assim, eu creio em Jesus. Eu acredito em Jesus. Mas é um passo além de crer em Jesus. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Não basta somente crer em Jesus, irmãos. É preciso segui-lo. É preciso ser discípulo de Jesus para ser transformado, para amar como Jesus amava, para andar como Jesus andava, para sentir como Jesus sentia. Esse é o objetivo de nós sermos cristãos, seguidores de Jesus. Pedro já cria em Jesus, mas não seguia, porque ele voltou à profissão, ele acreditava. Tanto que Jesus foi lá e pediu o barco dele. Você acha que Jesus falou assim, Simão, vou entrar no seu barco aqui. E entrou no barco dele, já conhecia ele. Simão já acreditava já em Jesus. Mas temos que seguir Jesus, irmãos. É preciso seguir e não só acreditar. Você acredita e você fica estático. A crença te deixa estático. Por quê? O que a Bíblia diz? Com o coração a gente crê. A gente crê. Com a boca se confessa. É uma ação. Mas isso é para a salvação. Mas é preciso seguir Jesus, irmãos. É preciso ir aonde Jesus vai. É preciso fazer o que Jesus fazia. E aí, isso vai pegar lá no íntimo das pessoas. Porque elas precisam tomar a decisão de não só crer. Se a pessoa que está me assistindo lá, ela vai falar que crê em Jesus. Talvez ela nunca foi numa igreja evangélica, mas ela vai falar que crê em Jesus. É preciso, irmãos,
é preciso renunciar a alguma coisa. Os discípulos aqui, que não eram discípulos ainda, eles deixaram tudo, deixou o barco, arrastou os barcos lá para a praia e deixou tudo e seguiram Jesus. Tudo eles seguiram, irmãos. Irmão, Jesus foi muito claro quando ele disse: aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Aquele que ama pai, mãe, filho, esposa mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Ninguém quer cruz. Ninguém quer cruz, irmãos. Porque cruz é morte. E quem quer morte? Ninguém quer morte. As pessoas querem vida, mas quer a vida de Deus e a vida nesse mundo. Elas querem a vida de Deus e aproveitar o melhor dessa terra. E vai lá e usa esse versículo e aproveita e vai até as coisas pecaminosas dessa terra. É preciso seguir Jesus, irmãos. E Pedro, ele pediu para Jesus se retirar dele porque ele era pecador. Mas Jesus disse algo maravilhoso para ele: não tenha medo, Pedro. Não tenha medo. Você vai ser pescadores de homens. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que tem, irmãos, a coisa mais maravilhosa que tem nessa vida, irmãos, é pescar homens para o reino de Deus. É pescar pessoas para o reino de Deus, irmãos. Irmãos, nós não podemos tirar isso do nosso foco e do nosso alvo, irmãos. Não podemos mais, irmãos. Irmãos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando para os nossos filhos e nós estamos projetando na vida dos nossos filhos: eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, eu quero que meu filho seja engenheiro, eu quero que meu filho seja arquiteto, eu quero que meu filho seja professor, eu quero que meu filho seja um juiz de direito, eu quero que meu filho seja alguém importante, tenha sucesso nessa vida. E cadê os pais que dizem assim: eu quero que meu filho seja um homem de Deus, eu quero que o meu filho seja um missionário, eu quero que o meu filho seja um pastor, eu quero que a minha filha seja uma mulher sábia, um auxiliar de um pastor. Aonde, irmãos, estão? Nós estamos refletindo nossos filhos, aquilo que nós queremos, esquecemos do reino. Esquecemos do reino, irmãos. Irmãos, que o nosso coração seja como o coração da mãe de John Wesley. Quando o primeiro filho dela, o Charles Wesley, foi para as missões, aí John Wesley foi depois, falado para ela assim: mas você vai mandar os dois para a obra missionária? Ela falou assim: ainda que eu tivesse 10 filhos, eu mandaria todos eles para a obra missionária. Eu mandaria todos eles para pregar a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que passar isso para os nossos filhos. Nós estamos tão acomodados, tão querendo que Deus os abençoe, que nós estamos planejando profissões para os nossos filhos, ao invés de pensar no reino. Irmãos, é verdade que nem todos foram chamados para a obra, para o ministério, mas será que nós temos colocado isso diante de Deus? Irmãos, eu não escuto mais jovens falar que quer ser um homem de Deus, um pastor, quer ir para as missões. Não é errado, irmãos, a gente ter profissão, mas eu acho que o nosso coração tem que estar mais voltado para o reino de Deus, irmãos. Nosso coração tem que estar mais voltado para o reino de Deus, irmãos. E a gente ficar mais sensível, e a gente ensinar os nossos filhos, e a gente falar para as pessoas, irmãos. O objetivo é ir atrás das almas, irmãos. Sabe, às vezes a gente quer encontrar as palavras certas, irmãos. A gente quer encontrar as palavras certas para falar para as pessoas. Nem todo mundo vai saber manusear a Bíblia e mostrar os versículos e falar os textos para as pessoas, irmãos. Mas uma palavra somente, irmãos, é capaz de mudar a vida de uma pessoa. É capaz de mudar a vida de uma pessoa, irmãos. Sabe, nós temos que aperfeiçoar sim, irmãos, mas dizer que Jesus ama a pessoa, que Jesus se importa com a vida da pessoa, irmãos, às vezes isso
muda a história daquela pessoa, irmãos. Alguém estava entregando folhetos, chegou numa casa e tocou a campainha. E aí, a pessoa que estava na casa demorou para atender. E a pessoa que estava entregando o folheto pegou e falou: não, eu vou entregar, vou insistir. E tocou mais uma vez a campainha. E apareceu uma pessoa lá na porta e disse: olha, está aqui uma mensagem para você, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida. Falou alguma coisa do Evangelho e foi embora. Aquele homem daquela casa foi atrás daquela pessoa. E ele disse assim: olha, quando você tocou a campainha a primeira vez, eu estava no primeiro andar da casa, eu tinha subido para tirar a minha vida. Já tinha amarrado a corda, estava a ponto de subir na cadeira para me enforcar, quando a campainha tocou. Eu parei aquele momento, pensei se ia ou se não ia atender. A campainha tocou de novo. E eu peguei e falei: vou descer para ver o que essa pessoa quer. Salvou uma vida. Salvou uma vida. O que adianta ganharmos o mundo inteiro? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, irmãos. E é isso que Deus tem que tratar conosco. Ir além de crer, ser discípulo de Jesus. Nós vamos começar a olhar para as pessoas, irmãos, como Jesus olhava. Ele olhava a multidão, sentia compaixão, porque ele via as pessoas como ovelhas, aflitas e exaustas, que não tinham pastor. Como nós vamos olhar com compaixão, irmãos, se nós não seguirmos Jesus? Vai além de crer em Jesus, irmãos. Siga Jesus. Aonde o Senhor me mandar, eu irei. Aquilo que o Senhor mandar fazer, eu farei. Deus quer tratar com a nossa vida primeiro, para depois nos mandarmos. Você vê que com os discípulos, precisou os 3 anos tratar com eles, para eles entenderem o valor das pessoas, o valor de uma alma. Precisou 3 anos, Jesus junto com eles. Você imagina nós, que Jesus está conosco pela fé. A gente não está vendo Jesus fisicamente, para no momento de desespero chegar lá e abraçar Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre. A gente faz isso pela fé. Chora na presença dele, busca a presença dele pela fé. Porque bem-aventurado aquele que não viu Jesus, mas creu. Irmãos, coloque isso no seu coração: eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Se coloque de pé, irmãos. Aleluia. Se a palavra falou com você nessa noite, faça a sua oração com o Senhor nesse momento. Curva a sua cabeça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela paciência que o Senhor tem comigo e tem conosco, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor conhece as nossas falhas. O Senhor sabe o quanto somos miseráveis, Senhor. Mas nós te louvamos, meu Pai, ó Deus, porque não somos mais um na multidão, Senhor. O Senhor trata conosco, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou conosco, meu Pai. E nós queremos te seguir, Jesus. Queremos te seguir, Jesus. Queremos ser teus discípulos. Queremos seguir teus passos. Queremos amar como o Senhor ama as vidas.
Queremos olhar como o Senhor olha para as pessoas, Jesus. Queremos valorizar cada alma, Senhor. Senhor, transforma as nossas vidas, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor é poderoso para tratar, ó Deus, com cada vida, Senhor. Eu sei, meu Pai, que o Senhor já tem falado com cada vida aqui nessa noite, Deus. Meu Deus, aqueles que estão orando, meu Pai, nesse momento, dizendo: eu quero seguir Jesus. Aqueles que estão orando nesse momento e dizendo: eu quero seguir Jesus, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ter a natureza de Cristo em mim. Senhor, atenta para o coração e para a oração do teu povo nessa noite. Meu Deus, aqueles, meu Pai, ó Deus, que sentem o desejo, meu Pai, os olhos foram abertos, Senhor, ó Deus, para a obra do Senhor, para o ministério que o Senhor os chamou, meu Pai, para pescar homens, para pescar pessoas, para ganhar pessoas para o reino, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha capacitar nessa noite, ó Deus, em o nome de Jesus, meu Pai. Deus amado, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Como diz a tua palavra, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh Senhor, nos aperfeiçoa, Deus. Tira, meu Pai, ó Deus, de nós todo sentimento, toda raiz de amargura, todo sentimento, toda inclinação para o pecado, para as distrações. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Que nosso compromisso seja com a tua palavra, com o teu reino, Senhor. Que nós venhamos viver plenamente para o Senhor, meu Pai. E dizer, meu Pai, ó Deus, como o apóstolo Paulo, Senhor: em nada tenho a vida por preciosa, em nada tenho a vida por preciosa, conquanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que essa seja a oração do teu povo nessa noite, Senhor. Não há nada de precioso nessa vida, a não ser que cumpramos a nossa carreira e o ministério que recebemos do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado no teu povo, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que